Olá, meus amigos e minhas amigas. No aniversário de terceiro ano da guerra na Ucrânia, a situação continua tensa por lá. E o final de semana foi marcado pelo maior ataque de drones desde o início da guerra. Zelensky afirmou que a Rússia lançou 267 drones kamikaze contra a Ucrânia em um único ataque. Só para dar uma ideia da escala disso, é praticamente o dobro do que costuma ser usado nessas ações. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 138 desses drones foram abatidos e outros 119 perderam o sinal depois de serem alvos de guerra eletrônica. Além disso, gente, segundo eles, a Rússia lançou 3 mísseis balísticos na mesma ofensiva. Pelo menos 5 regiões da Ucrânia foram atingidas. E como temos visto, esse ataque não foi um caso isolado. Ao longo da última semana, quase 1.150 drones de ataque, mais de 1.400 bombas aéreas guiadas e 35 mísseis teriam sido lançados pela Rússia contra a Ucrânia. O padrão tem sido esse: ataques noturnos massivos tentando esgotar as defesas aéreas ucranianas. Segundo Kiev, eles têm conseguido interceptar boa parte dessas ameaças, mas a pressão sobre sistemas de defesa é enorme e sempre tem causado grandes danos além dos alvos atingidos diretamente. A gente e os russos também mantêm aquela velha prática de lançar drones iscas fakes, que, parecidos com drones balísticos, são super baratos e têm como objetivo desgastar as defesas aéreas ucranianas. Afinal, as defesas não conseguem identificar quais são os drones reais e quais são os drones iscas. Zelensky agradeceu às equipes de defesa aérea e fez um novo apelo aos aliados ocidentais pedindo mais apoio para garantir o que ele chamou de paz justa e duradoura. Ele ainda disse que isso só vai acontecer se houver unidade entre os parceiros da Ucrânia, mencionando especificamente a Europa e os Estados Unidos. Gente, mas os russos também sofreram com ataques ucranianos, tá? Durante a madrugada, Kiev atacou a refinaria de Ryazan, uma das maiores da Rússia. Segundo Andriy Kovalenko, que faz parte do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, essa refinaria é responsável por produzir combustível para a aviação militar russa na linha de frente. Esse já teria sido o terceiro ataque ucraniano contra a instalação só nesse ano. Do lado russo, o governador da região de Ryazan, Pavel Malkov, confirmou que houve um incêndio dentro da refinaria, dizendo que foi causado por destroços de drones abatidos pelas defesas russas. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptou 22 drones ucranianos durante a madrugada, incluindo 2 sobre a região de Ryazan. Agora, mudando para a linha de frente, os combates continuam intensos em vários pontos. No Nordeste, perto de Siversk, as forças russas avançaram sobre Bilohorivka e uma pedreira ao sul da cidade. Imagens geolocalizadas confirmam esse avanço e um blogueiro russo acreditou a conquista à 7ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Em Toretsk, os russos atacaram tanto a cidade quanto as posições ao norte, mas também houve movimentação ucraniana. Dados geolocalizados mostram que as tropas de Kiev conseguiram recuperar pequenas posições no oeste de Toretsk. Já na região de Pokrovsk, os russos intensificaram os ataques em várias direções: nordeste, leste, sudeste e sudoeste. O Ministério da Defesa russo chegou a anunciar a captura de Novoandrivka, mas parece que esse anúncio foi tardio, pois em análises das imagens geolocalizadas, esse controle, que não havia sido anunciado pelos russos, já havia acontecido desde o início do mês de fevereiro. Além disso, imagens mostram que os russos avançaram em Nadivka, a sudeste de Pokrovsk. Ainda na mesma região, um vice-comandante ucraniano relatou que os russos aumentaram o uso de drones, inclusive com equipamento de fibra ótica para reconhecimento. No setor de Velika Novozilka, os russos também registraram avanços. Ataques foram registrados ao norte, noroeste e oeste da cidade. Um ataque mecanizado em larga escala garantiu o controle do terreno para as tropas russas nos campos ao sudeste de Dnipro. Bom, gente, essa realidade no campo de batalha e das cidades ucranianas convive com as incertezas se o país vai ainda poder contar com Washington, que até agora tem sido seu maior aliado. As tropas ucranianas, já exaustas, seguem tentando segurar o avanço russo, mas a falta de previsibilidade sobre o apoio militar externo complica ainda mais a situação. Como vimos na última semana, Trump atacou Zelensky, chamando ele de ditador impopular e dizendo que ele precisa fechar um acordo de paz rápido ou perder o país. Zelensky respondeu que o ex-presidente vive numa bolha de desinformação. Mas além dessa troca de farpas, o que realmente chamou a atenção foi uma mudança na postura de Washington. E como vimos, representantes dos Estados Unidos abriram negociações diretas com os russos na Arábia Saudita, sem convidar Kiev nem os europeus. E mais, os Estados Unidos deixaram claro que não vão enviar tropas para garantir a segurança da Ucrânia em um possível acordo de paz.
Isso significa que a responsabilidade vai acabar caindo sobre os europeus que, sem o apoio de Washington, teriam grandes dificuldades para sustentar a defesa ucraniana a longo prazo. Diante desse cenário todo, Zelensky vem intensificando contatos com líderes europeus, tentando reforçar alianças e pressionar por mais apoio. Desde sexta-feira, ele já fez mais de uma dúzia de ligações com chefes de estados europeus, claro, buscando um caminho alternativo, né? Enquanto tudo isso acontece, os líderes estrangeiros estão começando a chegar a Kiev para marcar o terceiro aniversário da guerra, incluindo aí Ursula von der Leyen, Antônio Costa e os primeiros ministros do Canadá, Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia. Os custos humanos da guerra continuam altíssimos. Milhares de civis ucranianos morreram e mais de 6 milhões vivem como refugiados. As perdas militares são enormes dos dois lados, é claro, mas os números exatos seguem em sigilo. E o que vemos aí disseminados pela internet são apenas especulações. Estimativas ocidentais e russas variam bastante, mas apontam que centenas de milhares já foram mortos ou feridos. No campo de batalha, as tropas ucranianas enfrentam um inimigo, claro, numericamente superior e ainda não sabem o que esperar do apoio militar dos aliados ocidentais. E dentro das próprias forças ucranianas, o desgaste psicológico é bem visível. Evan Kolosov, chefe médico de um ponto de estabilização da Brigada Espartana, disse que os soldados no fronte, desde o início da invasão, estão fisicamente e mentalmente esgotados, assim como os profissionais de saúde que atuam diretamente no conflito. Agora, olhando para a questão diplomática, há um consenso dentro do governo ucraniano de que é preciso manter os laços estratégicos com Washington, fortalecer as relações com a Europa e, ao mesmo tempo, buscar apoio de países como China e Índia. Pavel Klin, que foi chanceler da Ucrânia entre 2014 e 2019, disse que, apesar dos ataques verbais de Trump, ainda não vê uma crise irreversível nas relações entre Kiev e Washington. Segundo ele, tempestades não duram para sempre, mas reforçou que é importante não agravar a situação. Sobre um possível acordo de paz, Klin não acredita que algo concreto vá acontecer nesse ano, pelo menos não nos termos desejados por Kiev. No entanto, ele acha possível que algumas bases para um cessar-fogo sejam estabelecidas. No meio dessas negociações, um ponto de atrito é um possível acordo que permitiria a exploração de recursos minerais ucranianos pelos Estados Unidos. E aí nós já vimos que Trump quer que a Ucrânia conceda acesso a esses recursos em troca da continuidade do apoio de Washington. Poderia acabar gerando um retorno de centenas de bilhões de dólares. Zelensky rejeitou um rascunho inicial do acordo, alegando que não atende aos interesses ucranianos e não oferece as garantias de segurança que ele exige. Mesmo assim, Trump afirmou na sexta-feira que um acordo está próximo, mas sem dar detalhes. Outro fator de pressão, gente, é a possibilidade de Washington cortar o acesso da Ucrânia ao sistema Starlink de Elon Musk, que tem sido fundamental para as operações militares de Kiev. Esse cenário foi levantado pelos negociadores dos Estados Unidos para pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo. Além disso, Trump tem pressionado para que a Ucrânia realize eleições mesmo em meia guerra, o que vai ao encontro do discurso russo de que Zelensky não tem mais legitimidade no cargo. Como vocês sabem, o mandato de Zelensky deveria ter terminado em maio do ano passado, mas por causa da lei marcial, as eleições foram suspensas. Zelensky chegou a dizer que estaria disposto a deixar a presidência se isso garantisse a paz, sugerindo que poderia trocar sua saída pelo ingresso da Ucrânia na OTAN. Enquanto isso, nas Nações Unidas, Washington está tentando aprovar uma resolução para marcar o terceiro aniversário da guerra, pedindo o fim do conflito. O texto dos Estados Unidos evita mencionar a exigência da retirada das tropas russas do território ucraniano, o que acabou gerando resistência por parte da Ucrânia e de países europeus. Eles defendem uma versão alternativa que reforça a soberania ucraniana e exige uma paz justa e duradoura. A Rússia também apresentou uma proposta de emenda ao texto dos Estados Unidos, pedindo que as causas raízes do conflito sejam levadas em consideração. O Kremlin continua argumentando que a invasão foi uma resposta à expansão da OTAN que vinha acontecendo, considerada uma ameaça à segurança de Moscou. Enquanto os debates diplomáticos seguem, o próprio campo de batalha tem mostrado algumas mudanças tecnológicas importantes. O Instituto de Pesquisa Criminal de Kiev tem analisado destroços de mísseis e drones russos e descobriu que Moscou está conseguindo contornar as sanções ocidentais.
Peças de fabricação japonesa, alemã e até americana continuam aparecendo nos armamentos russos. Um exemplo disso foi o novo míssil Oresnik, que Putin tem apresentado como uma inovação tecnológica capaz de superar as defesas ucranianas. Mas as análises dos destroços acabam mostrando que o míssil usa componentes antigos, alguns datados de 2016 e 2017. Segundo os ocidentais, isso reforçaria a tese de que ele não passa de uma versão melhorada de um modelo mais antigo do RS-26 Rubez. Outra preocupação para a Ucrânia é a evolução dos drones Shahed 136, que antes eram importados do Irã, mas agora estão sendo produzidos na própria Rússia. Kiev tem conseguido interceptar boa parte deles, mas os modelos mais recentes estão ficando cada vez mais rápidos, manobráveis e resistentes à guerra eletrônica. Além disso, muitos agora usam chips de celulares ucranianos e navegação via redes 4G, tornando eles mais difíceis de derrubar. Por fim, há relatos de que Moscou está tentando equipar os drones com inteligência artificial para que possam operar de forma autônoma. Resumindo, a guerra não dá sinais de desaceleração e a questão política pode pesar cada vez mais no futuro do conflito. De um lado, a Ucrânia luta para manter o apoio ocidental, enquanto a Rússia tenta desgastar Kiev militar e diplomaticamente. Bom, a gente mudando para o lado econômico, vamos conversar um pouco sobre o confronto entre as duas maiores economias do mundo, que pode, sem dúvida, trazer consequências para nós. Como vocês sabem, Trump decidiu aumentar em 10% as tarifas sobre todos os produtos chineses. Isso, claro, deve ter um impacto grande no cenário global, mas de formas diferentes dependendo do setor. Agora, será que as empresas chinesas e os consumidores dos Estados Unidos conseguem contornar essas tarifas mudando de fornecedores? Para alguns produtos, a resposta é sim. Roupas de algodão, por exemplo. A China exporta cerca de 21% desses itens no mercado global e os Estados Unidos importam 24%. Isso significa que os dois países podem encontrar alternativas, mesmo que com custos ou qualidades diferentes. Por outro lado, tem produtos em que a dependência entre os dois países é enorme. Um bom exemplo disso são os enfeites de Natal. Os Estados Unidos compram metade de tudo que é importado no mundo, e a China fornece 80% das exportações globais desses itens. Nesse caso, encontrar novos fornecedores não é tão simples. E tem outra coisa, a produção global não é fixa, tá? Se as tarifas se mantiverem, as cadeias de suprimentos podem se ajustar, mas isso, é claro, varia conforme o produto. Coisas mais simples, como os próprios enfeites de Natal, podem ser fabricados em outros países sem tanta dificuldade. Mas quando se trata de produtos mais complexos, como componentes eletrônicos, aí a história muda. Dados do Atlas da Complexidade Econômica mostram que muitos dos itens mais importados pelos Estados Unidos da China exigem processos de fabricação sofisticados. Laptops e smartphones são um bom exemplo disso. São difíceis de produzir e movimentam grandes volumes no comércio entre os dois países. Para produtos assim, realocar a produção leva tempo e custa bem caro. Isso significa, gente, que pelo menos no curto prazo, a dependência entre China e Estados Unidos vai continuar forte. Agora, esse movimento de Trump não é novo, então nós já podemos aprender um pouco com o que aconteceu no passado. Em 2018, ele impôs uma tarifa mínima de 20% sobre máquinas de lavar, que na época eram majoritariamente importadas da China. E aí qual foi o resultado? Vocês lembram? Os preços nos Estados Unidos subiram 12%. Agora, com tarifas sobre um volume muito maior de produtos, dá para esperar aumentos parecidos em vários setores. No fim das contas, o que essa nova rodada de tarifas vai fazer é reduzir o comércio entre os dois países, mas a um custo. Para os consumidores nos Estados Unidos, preços mais altos. Para a China, menos acesso ao seu maior mercado. De alguma forma, eles vão ter que acabar cedendo. Agora a questão é, quem vai ceder primeiro? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.